Olá, meus amigos, boa noite, sejam bem-vindos para isso que eu considero uma super live, e eu vou explicar, uma live especial, melhor dizendo, porque tem aqui ao meu lado, né, o Eric e o Michel, que nós fazemos o estudo aí às segundas-feiras, o Livro dos Espíritos, mas hoje é especial nesse sentido, porque eles se prontificaram a estar aqui junto conosco, comigo e com vocês, para discutirmos essas três questões que eu considero base para uma discussão, para um bom bate-papo acerca da evocação. A primeira pergunta é, pessoal, podemos evocar os espíritos? As reuniões devem acontecer somente dentro das casas espíritas? O que diz o Espiritismo acerca dessas questões? É o que nós vamos aqui ouvir o Érico, ouvir o Michel, e vamos apresentar textos de obras de autores espirituais dizendo o contrário daquilo que diz a doutrina espírita. Mas, antes de passar aqui para o Michel e para o Érico, quero pedir a você, caso não se inscreveu, que se inscreva em nossos canais. O Kardec Tube, que é do Michel, o Espiritismo em Kardec do Eric e Estudar Kardec do Lauro. Aí vocês se inscrevam, curtam, comente, participem, compartilhem, convide mais pessoas a fazer parte desse grupo de estudos, porque o que nós queremos cada vez mais é fazer com que as pessoas busquem realmente estudar para melhor compreender o pensamento de Kardec, o pensamento dos espíritos superiores. Michel, boa noite, obrigado pelo convite, meu amigo. Passo para você. Boa noite, Lauro. Boa noite, Eric. Boa noite a todos que nos assistem. É sempre uma alegria a gente se reunir com amigos para tratar, para conversar sobre a obra de Kardec e um assunto de extrema relevância e importância, e um assunto que interessa a todos. O assunto mediunidade e evocação é um dos assuntos mais pedidos pelo movimento espírita. Não é à toa que o vídeo mais assistido da história do Kardec Tube é justamente sobre evocação. O vídeo que a gente teve mais alcance e visualização foi sobre esse assunto. Tamanha é a necessidade que as pessoas têm, as pessoas querem saber sobre mediunidade, as pessoas querem se comunicar, ou têm curiosidade de entender como é que funciona. O que acontece, a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, é que elas são influenciadas a não praticar, elas são influenciadas a sentir medo, a ficar na dúvida, e isso faz com que milhões de pessoas desistam. E isso faz com que outras centenas de milhares procurem outras filosofias, outras instituições, algumas religiosas, outras de outros caráteres, porque as pessoas querem informações dos seres que elas amam. E, infelizmente, o movimento espírita tem oferecido muito pouco. O movimento espírita podou, censurou, tirou o que o espiritismo tem de mais forte e sua característica mais marcante, transformou apenas num discurso, um discurso teórico, um sermão, que é importante, que é belo, que convence, mas o fato é que muitas pessoas vão passar 10, 20, 50 anos numa casa espírita e nunca vão conversar com espíritos, nunca vão conversar com os parentes que morreram, e a gente tem apenas a crença teórica na vida após a morte, porque a parte prática, infelizmente, o movimento espírita proibiu ou restringiu, e isso é um mal. Isso não é à toa que o espiritismo ele se apagou no mundo inteiro, não é à toa que no próprio Brasil
ele está morrendo, o movimento espírita ele está envelhecendo e não tem substitutos. E a gente que está estudando Kardec, precisa seriamente retomar o que Kardec ensinou, mostrar para as pessoas o que Kardec ensinava, mostrar os erros e as mentiras que o movimento espírita, tanto os desencarnados quanto os encarnados, inventaram, mostrar, dar nome aos bois é muito importante, né? A gente dá nome para que as pessoas saibam que elas estão sendo enganadas. É muito importante a gente dizer de alto e bom som que elas estão sendo enganadas pelo movimento espírita sobre falácias que não são verdadeiras e não estão em Kardec. Então, que a gente consiga, claro que é apenas uma conversa, a gente já fez em outros canais também essa conversa, ela sempre vai suscitar mais e mais assuntos, mas que a gente possa aí pelo menos atacar os pontos relevantes e que todos participem, mandem questões e que a gente tenha uma ótima conversa. Eu não sei se o Eric de repente foi arrumar alguma coisa, eu só quero fazer. Ah, ele tá aí, vou passar para ele se apresentar, então dá uma boa noite. Eu queria dar boa noite, agradecer, não é? E esse é um tema muito importante. Esse é um tema muito importante. Eu só queria dar boa noite e agradecer, porque essa questão da invocação foi negligenciada, não é? E tiraram realmente o aspecto mais consolador do Espiritismo, que é essa possibilidade de comprovação da vida após a morte e do contato com os entes queridos, né? Então, a evocação, ela é um tema muito importante, até porque ela evita a mistificação, né? Porque você cria um laço mais forte entre você e o espírito. E talvez por isso muitos espíritos do movimento ficaram interessados em combater a evocação a todo custo, né? A evocação direta e nominal. Perfeito, perfeito. Bom, antes de partirmos aqui para o texto, eu gostaria de fazer então a primeira pergunta que está passando aí no rodapé, que é ouvir aí o Michel, ouvir o Eric, pessoal, e fique à vontade para trazer as suas questões, tá? Como o Michel bem colocou, esse assunto está pululando nas redes sociais, cada vez mais pessoas interessadas nesse assunto, mas é importante que isso chegue às casas espíritas, porque as casas espíritas, a grande maioria, não tem acesso a isso pela falta mesmo de vontade, de interesse. Mas Michel, Eric e pessoal, podemos evocar os espíritos? Se podemos, quais os motivos? Eu gostaria de ouvir Michel e depois o Eric, essa primeira pergunta. Michel. Exato. É interessante porque hoje, quando a pessoa chega na casa espírita, Brasil afora, né, as pessoas também que ouvem falar do espiritismo, e praticamente todo mundo já ouviu falar de espiritismo alguma coisa, né? Algumas ideias são meio que dadas como gerais sobre o espiritismo e todo mundo tem mais ou menos uma noção do que é uma casa espírita. Praticamente todo mundo sabe ou já foi numa casa espírita ou teve alguém que já foi. Então a gente chega hoje numa casa espírita aí no Brasil e tem ali diversas falas, diversas práticas, diversas características. O que é importante das pessoas pensarem sobre isso? Que em algum momento isso começou a ser feito assim. Em algum momento surgiu o jeito como a casa espírita funciona. Alguém ou um grupo de pessoas desenvolveu uma ideia de como é que tem que ser uma casa espírita. Esse modus operandi de uma casa espírita, ela não começou do nada. Em algum momento ela surgiu e alguém trouxe isso. Alguém disse, tem que ser assim, tem que ser assado. Então, muitas vezes a gente entra na casa espírita e passa a fazer parte da casa espírita, que é uma roda que está girando, né? Ou seja, as coisas estão acontecendo. E muitas pessoas vão passar anos ali fazendo, repetindo aquelas falas e aquelas práticas,
E muitas delas vão passar anos fazendo isso e não param para se perguntar, mas peraí, quando é que isso aqui começou? Quem disse que tinha que ser assim? Esse é o ponto-chave do movimento espírita brasileiro. As pessoas vão descobrir, quando elas fizerem essa pergunta e forem buscar a resposta, que o movimento espírita brasileiro ele é um movimento espírita inventado no Brasil, o seu jeito. Porque se fala em Kardec nas casas espíritas. Alguma coisa se fala. Algumas obras são tratadas, geralmente Evangelho, Livro dos Espíritos, depois um pouquinho de Livro dos Médiuns. É falado em algum certo sentido. A Federação Espírita Brasileira, a FEB, por exemplo, ela fala em Kardec, vende as obras de Kardec, distribui PDF de graça, aquela coisa toda. Mas o que as pessoas não sabem é que entre Kardec e o que foi feito e dito no Brasil, o Brasil tem um modelo de casa espírita que não é a de Kardec. O movimento espírita brasileiro segue outros espíritos, outras pessoas, outras entidades, não Kardec. E muitas pessoas não sabem disso. Então, as práticas e as falas são práticas que não foram Kardec que recomendou, falou, disse e fez. Elas vieram dos nossos espíritos daqui. Eu digo sempre em geral que a gente tem a figura do Bezerra de Menezes, antes do Chico, que foi. Tanto é que o movimento espírita tradicional chama ele de Kardec brasileiro. Por quê? Porque ele foi alguém que inventou, de uma certa maneira, um espiritismo brasileiro. Então, eu diria que, claro que tem outras figuras, né? Mas o Bezerra talvez seja o principal. E o Bezerra, quando a gente fala Bezerra, a gente está falando FEB, Federação Espírita Brasileira, que foi criada em conjunto. Depois, algumas décadas depois, surge o Chico, o médium, o super médium, e aí sim, vai haver uma união entre Chico e FEB, onde o Chico fornece as obras com a sua mediunidade, a FEB edita, a FEB vende. Esse casamento vai fazer com que a Federação Espírita Brasileira seja a entidade mais poderosa e influente do movimento espírita brasileiro. Ela vai formar o que é o movimento, ela vai determinar e dizer o que é, e ela vai nortear e decidir o que é, o que não é, sendo guiada aí basicamente por Emmanuel, o próprio Bezerra, o André Luiz, tem aí um pouco mais coadjuvante o Humberto de Campos, que a gente vai ver que lá no iniciozinho das obras que o Chico psicografa vai vir o Humberto de Campos, com a obra Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, que é uma obra que curiosamente associa o cristianismo à FEB como a representante do Cristo no Brasil. Ela mesma vai se colocar como a representante de Jesus. E à medida que a FEB vai crescendo e essas ideias vão florescendo, Kardec vai diminuindo e sendo colocado de lado. Kardec virou um coadjuvante, alguém meio que escanteado, e a FEB criou o próprio movimento espírita, criou o próprio espiritismo dela. Dentre essas particularidades que a FEB determinou, surge com o Emmanuel o primeiro crime cometido, de uma certa maneira, dá para dizer que é o primeiro crime intelectual cometido na história do nosso movimento espírita brasileiro, que é acabar com as evocações. E aí a gente chega na pergunta do Lau. O Emmanuel vai vir com a obra O Consolador, que é uma das obras mais absurdas e sem sentido da história do movimento espírita, que é uma obra onde o Emmanuel responde questões sobre tudo, ou seja, questões que não são da alçada do espiritismo. É a obra que o Emmanuel, dentre outras coisas, além de negar a evocação, ele fala em alma gêmea, né?
E foi uma obra que norteou o movimento espírita. A partir de então, passou a ser proibido evocar. O movimento espírita não evocava mais. De uma certa maneira, o Chico e mais alguns escolhidos passou a ser o único médium do Brasil. Tanto que as pessoas do Brasil e do mundo iam para Uberaba para encontrar ele, para ter comunicações. Ele era o médium que podia receber. Enquanto nas casas espíritas, um grupo seleto só podia receber espíritos obsessores, sofredores, que uma figura de um doutrinador ia encaminhar elas, então passou a ser a caridade da casa espírita. Receber espírito sofredor e encaminhar eles para a luz. Então esse foi o modelo criado. Só quem tinha guia espiritual, espírito superior, era o Chico, depois o Divaldo, mas o Divaldo no início também não era bem visto. Isso é importante destacar, mas depois ele passa a ser uma figura interessante para o movimento espírita da FEB, do Chico. Aí o Divaldo tem a Joana de Anjos, o Chico tem o Emmanuel, e depois o Raul tinha o Camilo. Se criou essas figuras que eles eram médiums, eles podiam psicografar, e eles tinham guia espiritual porque eles viviam para assistência social e para a prática do espiritismo. A ideia que se criou, né? E nós, réis mortais, o que a gente podia fazer? Ir para a casa espírita e praticar a mediunidade lá dentro apenas e só através da manifestação espontânea, ou seja, se colocar na disposição de receber qualquer espírito e, em nome da caridade, segundo esse modelo, somente espíritos sofredores. E isso foi o movimento espírita. Então, se acabou com a evocação, se acabou com a comunicação com os espíritos superiores, se acabou com a prática da mediunidade nos lares, não se conversou mais com os parentes, com os amigos, não se evocou mais o anjo de guarda, não se estudou mais Kardec. A gente veio uma enxurrada de livros que a FEB vai editar e vai vender. Kardec ficou em segundo plano, inventaram um tal de Pentateuco. A revista espírita foi esquecida. E a gente passou a ter um movimento espírita que quem mandava era Chico, Divaldo e FEB. E através deles, Emmanuel, André Luiz e Joana de Anjos. E por trás desses, Rusteng, né? Porque a Rusteng foi quem norteou Bezerra, a FEB e tudo mais, que era um dos inimigos de Kardec. Então vejam a história do século XX, do movimento espírita. E não é à toa que o movimento espírita chegou no seu auge e agora está em declínio. Todo o movimento espírita é dividido por milhares de obras, milhares de espíritos, cada um diz uma coisa. Virou uma salada, uma loucura, uma divisão. O espiritismo se tornou uma religião brasileira de quarta ou quinta categoria, sumiu do mundo. E a gente chegou hoje, 2024, do jeito que está. E aí começou a surgir aí, graças à internet, pessoas que estão retomando Kardec, graças à internet, porque no movimento espírita elas eram destruídas, censuradas e afastadas, como é o caso da maioria de nós aqui, que foi afastado, expulso das casas espíritas como persona não grata, porque a gente cometeu o pecado de falar em Kardec, já que o movimento espírita, no sentido estrutural, odeia Kardec. Odeia Kardec. Por quê? Porque Kardec é a grande segurança do espiritismo. O inimigo do espiritismo, o inimigo interno, ele precisa eliminar Kardec para poder apresentar as suas loucuras. Kardec é a porta de segurança. Por isso que ele foi e é tão atacado. Ele tem que ser atacado, faz todo sentido para os inimigos do espiritismo, que não dizem que são inimigos do espiritismo, porque eles são inimigos mascarados, né? Eles têm que eliminar Kardec, porque se tiver Kardec presente e as pessoas olharem para Kardec, elas não conseguem dominar com as suas ideias, com os seus sistemas. Né? Então, feito esse breve comentário, eu diria, a gente pode evocar, e a maior prova disso é que Kardec criou um capítulo do Livro dos Médiuns para nos ensinar a fazer evocação.
é uma questão muito simples. Por que Allan Kardec, que tinha Jesus como guia, já que as pessoas gostam tanto de falar no guia do médium, né? Kardec, que não era um médium, no sentido ostensivo, tinha como guia espiritual o próprio Cristo. Por que Allan Kardec criou o livro dos médiuns e um capítulo ensinando a fazer evocação, se não fosse para fazer evocação? É uma questão de lógica básica, embora a gente saiba que aí eles dizem assim, não, mas isso era para aquela época, mas isso aí a gente já vai discutir no decorrer da nossa conversa. Passo para vocês. Bom, eu vou tomar a palavra aqui, Eric. É o seguinte, eu vou mandar a segunda pergunta, mas você fica à vontade de passar pela primeira, caso você queira acrescentar algo mais do que foi respondido pelo Michel. As reuniões só devem acontecer dentro das casas espíritas? Bom, aqui a Maria das Graças ela faz dois comentários aqui, né, que no que o Michel falou, que a FEB se titula a Casa Máter do Espiritismo, é o Vaticano do Espiritismo, e a respeito do Divaldo, né, que ele foi acusado até de plagiar, né? Bom, a Lucimar já mandou uma pergunta aqui, mas eu vou deixar ela, vou segurar ela um pouquinho. Eric, se proíbe a prática, a prática mediúnica fora das casas espíritas. Em Kardec, tem algum lugar assim que encontra algo que diz contrário, Érica? Eu não sei, assim, de repente, tem alguma obra dele que mostra isso contrário dessa proibição, Érica? Excelente questão, não é? A gente vê na obra de Kardec, por exemplo, na Revista Espírita, o caso do lar de uma família espírita, né? Então, as pessoas fazendo a reunião familiar ali em casa com as crianças, né? Evocando os parentes desencarnados dando conselhos para as crianças e tudo mais, né? Então, não há essa questão, obviamente, de necessidade de ser num centro, nos moldes como a gente conhece hoje, porque não é o local, né, que determina o pensamento, né? Mas é claro que hoje em dia tem se criado diversos grupos familiares e particulares onde se retoma a prática da evocação, né? Até pela facilidade de serem grupos menores, tem aquele fator que comenta Kardec da comunhão de pensamentos e afinidades, né? Ser mais fácil. E a evocação ela foi proibida realmente por Emmanuel, né? Emmanuel usava aquele argumento de que Kardec fazia porque era missionário, né? Mas isso é uma falácia, porque Kardec ele escreve a obra recomendando, né? Ele não escreveria algo só para ele, né? Ele escreve recomendando para todos, e era uma prática comum na França daquela época, né? Então, esse argumento do Emmanuel é absurdo. E a gente voltar historicamente, a gente vê, como o Michel falou, que foi realmente desde do começo ali do movimento espírita brasileiro, com Tales de Menezes, Bezerra, a FEB que adotou, infelizmente, o rustenguismo. Para quem não sabe, a FEB só foi tirar Rusteng do estatuto em 2019. Até 2019, tinha Rusteng no estatuto da FEB, né? E ainda tem lá no estatuto da FEB hoje a citação do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E essa obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, cita Rusteng como continuador do Espiritismo, né? Então, e a FEB ainda faz estudo sobre o quarto Evangelho do Rusteng, né? Enfim, que Rusteng não seguiu nada, não seguiu o controle universal, né? A gente já conhece essa história. Usou uma única média, um Emily Colibon, enfim. E hoje em dia a gente está aí. Eu conheço alguns centros que fazem vocação, mas realmente é exceção. Por exemplo, tem o CEAL lá do Cícero, que antes era ligado ao IPEAC, e tem os grupos do IPEAC que fazem vocação, que eles têm até uma revista, né?
Mas aí são grupos particulares, familiares, espalhados por todo o país, inclusive com reuniões presenciais e até online também. Perfeito, perfeito. Bom, veja que, né, o Eric citou, por exemplo, a Revista Espírita, né, onde Kardec vai falar de grupos várias e várias vezes, inúmeras vezes, ele cita grupos íntimos, grupos familiares, pequenos grupos que se formavam nos lares, entre amigos, né? Então, e no livro dos médiuns, ele vai dar destaque isso, salvo engano, aí vocês me corrijam, capítulo 30 e 31, reuniões e sociedades espíritas, mas depois vocês me corrijam aí, caso eu me engane. Michel, ainda dentro dessas duas perguntas, a Lucimar fez essa seguinte pergunta aqui que eu já mando aqui para vocês, ó. É preciso, para desenvolver mediunidade ou para praticá-la, ter antes estudado ou menos, mesmo iniciado um estudo? O caminho é esse. Então, ela quer saber se é preciso, para a prática da mediunidade, primeira teoria. Michel? Certo. O capítulo lá é o 29 das reuniões e das sociedades espíritas, lá no Livro dos Médiuns. Tô bem, né? Não acertei nem nenhum. Mas não tem problema. Lucimar, com certeza, o caminho é iniciar pelo estudo. Qual é o problema? O problema é que esse estudo que necessita para a gente iniciar a prática da mediunidade, ele é muito simples. Esse é o problema, porque olha só que interessante, aí a gente precisa dar uma aprofundada um pouco mais nessa questão para entender. É evidente que durante em alguns contextos, muitas pessoas praticaram a mediunidade sem conhecimento, de forma irresponsável, tanto fora quanto dentro do movimento espírita. Fora também, que a mediunidade não pertence apenas ao espiritismo, ele é um fenômeno natural. Então, na própria história da humanidade, as pessoas praticaram sempre a mediunidade. Claro que depois do espiritismo a gente teve uma teoria, pela primeira vez, que explica e guia os médiuns e os evocadores. E mesmo depois dessa obra, muitas pessoas não a conheciam e praticavam de forma irresponsável. Isso é uma verdade. E aí a gente tem que orientar que as pessoas façam com conhecimento. Ok, não há nenhum problema quanto a isso. Só que aí o movimento espírita inventou um outro problema. Ela colocou a desculpa da necessidade do estudo e usou isso como um impeditivo para as pessoas praticarem a mediunidade. Olha que curioso. Porque elas exageraram no conhecimento necessário para eu realizar a mediunidade nos moldes que Kardec orienta. Então se criou uma dezena de exigências, de apostilas, de etapas, que a pessoa, às vezes, na metade do caminho, ela desistia. Então, isso também é uma tática para desestimular que as pessoas pratiquem a mediunidade. Porque, no final, a tática é essa. Quanto menos pessoas praticarem a mediunidade, menos o espiritismo ganha força, menos as pessoas passam a acreditar no mundo espiritual e menos a Terra evolui. Então, os espíritos inimigos do espiritismo que hoje estão dentro e que comandam o movimento espírita, em geral, claro que com as suas exceções, mas no geral é isso, eles estão dentro do espiritismo pregando coisas contra o espiritismo, para o espiritismo justamente não crescer. Então se criou um exagero, a pessoa tem que ficar 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos estudando, e outra se coloca uma noção que é a seguinte: além de eu ter que estudar mais do que uma graduação na universidade, o que não é verdade, mas se criou essa ideia, também se coloca uma seguinte ideia: se você decidir participar da mediunidade, você assume um compromisso, você passa a ter
um dever moral, não é qualquer lugar que você pode frequentar, não é qualquer roupa que você pode usar, não é qualquer coisa que você pode falar, não é qualquer comida que você pode comer. O médium é uma pessoa estranha à sociedade, ele tem que ser quase um santo comprometido, e se ele pensar em diminuir ou até desistir, ele estará comprometido, ele vai sofrer as consequências, os espíritos vão invadir a vida dele. Então se colocou esse pavor, que também é uma tática para afastar, porque a pessoa olha e diz assim, é muita responsabilidade, eu não vou assumir. Então tudo é exagerado. Por quê? Porque se eu exagerar, eu afasto as pessoas. Principalmente os jovens, né? Não há juventude no movimento espírita. E isso é por gosto. Imagina desde a juventude todo mundo conversando com os espíritos, tendo a certeza da imortalidade da alma, tratando de moral com os espíritos superiores, todo mundo. O avanço que seria. Então eu preciso barrar. E aí quando a pessoa passa pela dificuldade do estudo, passa por esse medo que colocam nela do compromisso que ela vai assumir, vem o terceiro fator. Se ela praticar, só pode ser dentro da casa espírita uma vez por semana e tem que ser para receber espírito sofredor. Então nota, eu vou estrangulando o espiritismo, podando. E aí, claro que tu vai ter uma minoria que vai chegar até esse ponto e essa minoria ainda não vai aproveitar o espiritismo como deve. As pessoas ficam 10, 15, 30 anos recebendo o espírito que ela nem sabe quem é, nem sabe se é verdadeiro ou não, e aí vem o espírito, fala um monte de coisa, revoltado ou triste, a gente dá um sermão para ele, ele vai embora, vem o próximo. Passou a ser quase que um pronto-socorro, né? O pronto-socorro, tu vai lá só quando tu tem uma emergência, chega, atende a pessoa, manda embora, vem o próximo, passou a ser isso. Mas quem é que criou essa ideia? Foi o André Luiz. Quando a gente pega o nosso lar, é lá que começa essa ideia de que quanto mais número eu fizer, lembra que tem o bônus hora? Mais bônus horas eu ganho. Então passou a ser isso. Então, quanto mais espírito sofredor a gente atender, a gente acha que mais está fazendo caridade e está garantindo uma casinha no nosso lar. Só que enquanto a gente fica fazendo isso, a gente não está ajudando os espíritos e nem está aprendendo, e nem está evoluindo, nem está crescendo. Então a gente fica distraído com essas coisas na casa espírita, se achando o máximo, achando que, meu Deus, a minha casa espírita faz algo que ninguém na humanidade faz. A humanidade está indo para frente e a pessoa está lá achando que ela é especial e ela vai desencarnar com o mesmo nível de ignorância, sem ter desenvolvido as virtudes, vai chegar no mundo espiritual louca para receber o seu terreno em nosso lar e ela vai descobrir que nada disso existia. Mas ela já vai ter perdido uma encarnação inteira, né? Então, como é que era em Kardec? Em Kardec, a pessoa estudava, mas é um estudo simples, basta ler o capítulo lá do desenvolvimento da mediunidade, e a pessoa pode praticar sozinha em casa. É só ler o capítulo da formação dos médiuns, lá no livro dos médiuns. É bem simples as recomendações, a gente tem uma live que a gente fez sobre isso. Então, esse é o primeiro ponto. Eu tenho que evocar os espíritos, eu começo pelo meu anjo guardião, e eu vou sempre ter o meu anjo guardião como quem vai me auxiliar em todo esse processo. Eu posso e devo evocar os meus amigos e parentes, tanto para ajudá-los, quanto também para aprender com eles e manter o contato, porque o amor continua, a proximidade tem que continuar. Eu vou aprender sobre as virtudes e a moral com os espíritos superiores, que é o meu anjo guardião, que cada um tem. As cartas que a gente fica catando médium pelo Brasil inteiro, pagando e indo nesses médiums que não tem nenhuma credibilidade, a gente pode receber na nossa casa. Uma mãe desesperada, um esposo, um filho, ele pode praticar a mediunidade e conversar com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu filho.
Não precisa procurar uma pessoa estranha que de repente ela não tenha certeza que vai obter sucesso. E a gente pode fazer isso em pequenos grupos ou sozinho e também na casa espírita. E o intuito é o quê? Estudar e aprender com eles. Não é psicografar para desenvolver o espiritismo, que é outra loucura que uma parte do movimento espírita está atucanada, achando que a mediunidade tem. O movimento espírita fica discutindo o controle universal do ensino dos espíritos porque eles querem desenvolver teoria espírita, que também não é para isso. Mediunidade não é para eu psicografar. Eu não vou evocar São Luís, Santo Agostinho e Erasto para continuar a obra de Kardec. Que é outro equívoco, mas não é o assunto da noite. Eu vou evocar eles para me ajudar a entender a doutrina, que já está em Kardec, e para me ajudar nos meus conflitos morais. Então, vejam a diferença de um para o outro, né? Mas então, para resumir, eu diria, é sim pelo estudo, mas é um estudo muito básico. Muito básico. Tem autores, inclusive pessoas já me procuraram, já compartilhei isso com vocês, né? Que tem por exemplo, lá na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec fala sobre fazer um curso de espiritismo, né? E tem pessoas do movimento espírita que acham que esse curso sobre espiritismo que ele está falando é sobre mediunidade. Mas não é. A prática da mediunidade é muito simples. A filosofia, claro, a filosofia espírita é muito maior do que a prática da mediunidade. A mediunidade é uma parte, mas ela é muito simples. Vocês vão ver que ela é muito simples. Tanto a questão da forma, porque é uma questão da pessoa orar, evocar o espírito, fazer perguntas sérias, se colocar na posição, depois analisar a mensagem. Se ela é boa, se ela é ruim, ou se as características ali têm a ver com a identidade da pessoa que eu evoquei. E quando for assuntos de ordem moral, eu vou evocar o meu anjo. E se tiver algum assunto mais complexo, eu vou dividir com outras pessoas que também estudam. É isso. Em 5 minutos aqui eu resumi o que é a prática da mediunidade. E as pessoas, não, tem que fazer um curso complexo, vários tomos, várias apostilas, várias etapas. A pessoa basta ler ali o Livro dos Médiuns, os capítulos mais específicos, e ela já, em algumas horas eu leio e posso praticar a mediunidade. Eric, eu vou passar para você essa seguinte pergunta do Luciano, que é a pergunta importante, inclusive, depois nós vamos colocar um texto aqui de Emmanuel, que ele vai falar um pouco disso. Olha só, o Luciano faz essa seguinte pergunta. Para evocar os espíritos, é necessário ter uma moral inabalável? Eric, eu preciso ser quase um espírito puro para me evocar os espíritos? Essa pergunta é bem interessante, né? Porque muitos usam esse argumento, né? Inclusive é o argumento que o próprio Emmanuel usa, né? E isso não faz sentido, porque se nós já fôssemos espíritos superiores, não haveria necessidade de evocação ou de comunicação mediúnica, né? Porque a gente já saberia, já teria o conhecimento. A gente precisa dessas coisas justamente por não sermos ainda espíritos superiores, né? Então muita gente questiona assim, será que eu na minha insignificância, vamos dizer assim, o argumento que as pessoas usam, eu poderia evocar Santo Agostinho, São Luís? É como diz, né? O médico vem ao doente, não vem ao o que já é ação, né? Então, eles vêm justamente a nós que ainda precisamos do melhoramento. Então, isso é claro que a mediunidade é radicada no organismo, mas ela tem ligação com a moral no sentido de atrair, né? É claro que o médium precisa se esforçar, e todos os espíritas, né,
para melhora moral. Mas você não precisa já ser perfeito, né? Você precisa estar se esforçando para se melhorar, para corrigir suas más tendências. Né? Então, esse argumento, né, que, como eu falei, foi o argumento de Emmanuel, né, que disse Kardec podia porque ele era missionário. É o mesmo argumento que se usou no movimento espírita brasileiro para justificar por que Chico Xavier ele psicografava em casa, né? O Divaldo, ele fazia em casa, esses grandes médios, eles fizeram coisas em casa, né? Mas aí se justifica como? Não, eles são maiores, né? Eles são mais evoluídos. Então, Missionários, né, Érico? Missionários. Missionários, exatamente. Então, ah, esse argumento não tem base racional no espiritismo. Tá. Bom, eu queria colocar os textos aqui, mas eu preciso fazer essa pergunta. Estamos falando de evocar os espíritos. Quais os benefícios da evocação para os espíritos? Então, nós falamos aqui da evocação para nós, para nos instruirmos, mantemos relação com os nossos entes. E agora, para esses espíritos, Michel e Érica, eu queria ouvir os dois. Quais os benefícios da evocação? Passo para você, Michel. Muito bom, Lauro, porque o benefício não é justamente como tu colocou, não é só para nós, é também para os evocados, né? No caso, os espíritos que são como nós, espíritos da terceira ordem, espíritos inferiores, a maioria das pessoas que conviveram conosco são que nem nós, espíritos inferiores. Nossos pais, nossos avós, nossos amigos, são pessoas que passavam pelas mesmas dificuldades que nós, limitações que nós. E a evocação ajuda no desprendimento do espírito quando ele desencarna. Olha que interessante. Então, olha que como é que quem lê a Revista Espírita, e aliás, quem não leu, deve ler as 12 revistas espíritas de Kardec. Se você não leu, você tem que parar tudo que você está lendo, fazendo sobre espiritismo e focar nisso. Nada é mais importante do que ler as 12 revistas. Então a gente vê na Revista Espírita a pessoa desencarnava, né? Aí Kardec recebia a notícia que o fulano desencarnou. Como a gente fala brincando, né? Ele não esperava o corpo esfriar. Tem momentos na Revista Espírita que não começou nem o velório. Kardec pegava o seu médium, evocava o espírito. Por quê? Isso ajuda o espírito a se desprender, porque a gente sabe que o processo da morte, isso ele vai estudar com bastante detalhe, tanto no livro dos Espíritos quanto no Céu e Inferno. Segunda parte do Céu e Inferno tem a segunda parte do Céu e Inferno tem um capítulo que é o primeiro, que é um dos mais importantes da história do Espiritismo, e as pessoas não leem esse capítulo. Que é o capítulo lá da passagem, né? Do passamento. E Kardec vai explicar que a alma, para ela se desvincular do corpo, leva um tempo, né? É a chamada perturbação espiritual que todos passam. Todos passam. Então a evocação faz com que o espírito saia mais rápido desse estado de perturbação. Agora vocês imaginem quantas pessoas morrem em um dia. Vamos pegar no Brasil ou, se a gente quiser, na nossa cidade. De cada um. É muita gente que morre todos os dias. E muitas dessas, vamos falar agora dos espíritas. Os espíritas, a pessoa, o parente do espírita morre e o espírita não evoca. Porque a gente pensa, não, tem que deixar ele em paz, porque se eu ficar pensando nele, eu vou atrapalhar. Ele já foi, os seres de luz já devem ter levado ele para a colônia, ele deve estar bem, e o espírito está lá precisando de ajuda.
E os espíritas não evocam. Não evocam. Os espíritas atendem qualquer espírito no centro espírita, mas a sua mãe, o seu pai, os seus parentes, os seus amigos, morreu, vai com Deus. Tá lá, tá longe, tá lá em nosso lar, lá, preso, com o Clarencio lá. E o Clarencio sabe que o Clarencio não deixa sair de lá, né? Tem que ter autorização. E aí tá o espírito à nossa volta, precisando de ajuda, e a evocação ajudaria esse despertar, esse desprendimento. E a pessoa não faz. Então, uma das ajudas é a questão da evocação, que a evocação ajuda é a questão da perturbação. E a outra é o próprio diálogo, né? O próprio diálogo para ajudar, para saber a situação da pessoa, saber o que ela está passando, o que ela está sentindo. E aí a gente vai descobrir que os espíritos não foram para lugar nenhum, eles estão à nossa volta. É uma dificuldade de tirar da cabeça do movimento espírita essas coisas do André Luiz. Os espíritos continuam à nossa volta, o mundo espiritual está à nossa volta, não é lá. Ah, onde é que está o meu marido? Onde é que está a minha mãe, a minha avó que desencarnou? Estão à sua volta. O mundo espiritual, e eles continuam, e eles querem conversar conosco e a gente esquece. O movimento espírita fez exatamente o oposto do que o espiritismo veio fazer. Porque a gente quebra os laços de família. Kardec tem um belo texto no Evangelho que ele diz que o espiritismo fortalece os laços de família. O movimento espírita quebrou os laços de família. Porque a pessoa desencarnou, parece aquela brincadeira do casal que era até que a morte nos separe, né? Tem aquela a piada, aquela que o marido diz para a mulher quando ele chega do lado dela. Ela aparece e ele diz: Olha, era até que a morte nos separe. Agora aqui você vai para um lado, eu vou para o outro. O movimento espírita faz assim. Não, não, não. Tá lá no mundo espiritual, tem que deixar. Veja, pega o André Luiz é um exemplo clássico disso, né? Ele ficou, segundo relatos dele, 7 anos no umbral. Depois, quando ele é levado para o nosso lar, ele fica o livro inteiro dizendo que tá morrendo de saudade dos filhos e da esposa. Mas não pode ver eles. Não pode. Então, a pessoa está proibida de conversar com os seres que ama. É como se eu pegasse você agora, que está ouvindo, agora, nesse momento, eu arranco você do seu contexto que você vive, levo para outro país e digo assim: você está proibida de falar com seus parentes. Você sabia que isso tem um nome? Se chama sequestro. Eu posso ser preso por fazer isso com alguém. Mas nas obras espíritas, isso é lindo. Eles narram isso com orgulho. A pessoa ela é resgatada e ela é sequestrada. O nosso lar, o nosso lar não é uma cidade linda, é uma prisão. As pessoas não entenderam ainda que nosso lar é uma prisão. Com carcereiros, que são os ministros. E ai de quem sair de lá. E as pessoas acham isso lindo. As pessoas acham isso lindo. Afastar as pessoas que se amam, proibir elas de se comunicarem. E as pessoas acham isso lindo. Então, esse benefício de eu continuar a relação com o ser que eu amo é uma das coisas mais consoladoras do Espiritismo. Mas isso foi destruído no movimento espírita. Esse Espiritismo que a gente está falando aqui, que é o de Kardec, ele foi destruído pelo movimento espírita. E tem nome: Emmanuel, André Luiz, Feb. E até hoje eles estão falando isso. Não pensa que é uma coisa lá dos anos 40. Se você abrir a página da FEB aí nas redes sociais, eles estão repetindo a mesma coisa. Então é uma escolha. A pessoa pode escolher se ela quer Kardec, que é libertador, ou se ela quer esse tipo de espírito. É uma questão de escolha.
Agora, ela não pode querer transformar em bonzinho alguém que não é. Porque pelo fruto, eu reconheço a árvore. É pela obra que eu reconheço a qualidade do obreiro, né? Então, tá aí, essas obras estão aí. Elas não se escondem. É que a gente que tenta dar uma interpretação forçada, né? Só para concluir a minha fala, eu vi que a Maria das Graças está nos assistindo, né? A Maria das Graças é uma senhora que também, muito antes da gente estar falando essas coisas, ela tinha um blog. Ela criou um blog e ela já questionava as obras do André Luiz nesse blog. E ontem de noite eu estava olhando os comentários, né? Das pessoas naquela época. Isso é, se eu não me engano, era 2012, então 10 anos, uma década atrás. Aí vinha aqueles espíritas de movimento espírita dizendo que errada estava ela que seguia Kardec. Que nem a gente ouve hoje, né? Que errado é a gente. A gente que segue Kardec está errado e quem está certo é quem segue esses espíritos. E aí as pessoas elas tentam distorcer a realidade umas 5 vezes para tentar encaixar que André Luiz é bom. É engraçado as pessoas tentando desenvolver uma tese de doutorado para provar que não, o que o André Luiz disse, o argumento dessas pessoas é sempre assim, ó, o que o André Luiz disse, ele quis dizer isso, que ele quis dizer isso, que ele quis dizer aquilo. Não é o que tu tá lendo ali. Bom, assim qualquer autor é bom, né? Vocês vão ver, toda vez que a gente mostra um texto do Emmanuel do André Luiz, surge alguém para dizer, não, é que ele quis dizer que, mas então por que não disse? Por que ele não disse? Ele quis dizer. Não, mas é que aqui ele disse proibir, abolir, mas é que ele quis dizer que. Daí a pessoa fica tentando salvar. E aí eu termino com a frase do Erasto, né? É preferível que a gente, né, renegue 10 verdades do que aceitar uma mentira. E a gente faz o contrário, a gente fica tentando salvar a mentira e forçar que ela entre na verdade, como verdade. Bom, vou trazer aqui para a tela, Eric, aí você fica à vontade até para você ler, por favor. Pessoal, nós estamos fazendo esses comentários e precisamos então mostrar por que nós estamos fazendo esse comentário sobre essas obras que proibiram a evocação, as reuniões familiares, essa coisa toda no qual nós discutimos aqui. Então, por que o movimento espírita não aceita a evocação? Vamos lá. Passo para você, caso você queira ler aí, ó. Perfeito. Tá aqui livro Conduta Espírita, psicografada por Valdo Vieira, ditado pelo Espírito André Luiz, capítulo 25, perante os mentores espirituais. Que ano que é mesmo essa obra? A gente estava vendo antes ali. 1861. 1961, né? 1961, perdão. Anos 60. O André Luiz estava dizendo isso. Olha que interessante, né? Normalmente a gente costuma citar o Consolador, né? Que Emmanuel também proíbe, mas aí o André Luiz, né? Que foi recomendado pelo Emmanuel, falando em abolir, né? Abolir a prática da invocação nominal dessa ou daquela entidade, em razão dos inconvenientes e da necessidade de tal procedimento em nossos dias, buscando identificar os benfeitores e amigos espirituais pelos objetivos que demonstrem e pelos bens que espalhem, o fruto da notícia da árvore que o produz. Você vê que André Luiz falou e não disse nada, né? Ele só disse que é para abolir e, e, e não deu nenhuma explicação direito. Você vê que e isso é uma tática, né, da fascinação, né, dos pseudo-sábios, né? Porque se houvesse evocação dentro do movimento espírita, seria facilmente desmascarável esse tipo de ideia, né? E isso mina, como já foi dito, mina o espiritismo, porque tira do espiritismo
o aspecto que diferenciava o espiritismo de outras doutrinas, né? Porque em todas as outras doutrinas, se a gente pegar a primeira revelação e a segunda revelação, a de Moisés e a de Jesus, elas eram passivas, né? Jesus falou uma revelação e chegou até nós. O Espiritismo propôs uma revelação ativa, ou seja, a gente vê lá no capítulo 1 da Gênesis, né? É uma revelação, mas também é uma ciência porque cabe a elaboração dos homens. Então é uma revelação ativa. Né? E no movimento espírita brasileiro se quebrou isso, né? Então você tem que aceitar passivamente tudo que vem espontaneamente, não evoca, não pergunta. E, enfim, tirou do espiritismo o aspecto consolador e jogou os familiares para uma colônia distante, separou os vivos e mortos, né? O que o espiritismo juntou vivos e mortos, né? Mostrando que não há separação de fato, né? Que é só a gente só não vê, mas eles estão ao nosso lado. Então quebrou todos os fundamentos do espiritismo que diferenciava o espiritismo de, de outras doutrinas, né? E eu acho que a única forma do espiritismo se reerguer no Brasil e no mundo é justamente ele se reerguer pelo seu aspecto de diferenciação, né? Porque doutrinas espiritualistas tem milhares ali, né? No mundo todo. Então, agora, a ciência espírita que Kardec elaborou é única, né? A comprovação da imortalidade da alma, a evocação, isso é único, né? E é assim que o espiritismo vai se propagar. Ô, Michel, aí você, depois já fica à vontade para embalar nessa primeira, nesse primeiro texto do Conduta, passo para você, porque aí a gente já casa aqui, né? Porque são dois espíritos que estão falando a mesma coisa. Será que eles estão com a razão, né? Passo para você, Michel. Isso. Essa obra consoladora, ela veio antes do Nosso Lar. Ela é do ano, agora me esqueci também, a gente viu antes da live. 1941. 1941, Nosso Lar é de 43, né? E aí, essa famosa obra, né? Aqui o Emmanuel, ele deixa bem claro quem ele é e seria no resto da história, né? Porque é a obra que ele, justamente, na questão 369, ela é uma obra de perguntas e respostas, parecido com o Livro dos Espíritos, só que só o Emmanuel responde. E só tem um médium que é o Chico. Então é engraçado porque eles pegam o mesmo formato, né? Porque aí que está a ardilosidade desse movimento espírita. Porque a pessoa pega o Livro dos Espíritos, perguntas e respostas. Aí eles pegam e lançam um livro também assim, perguntas e respostas. Dá a impressão que ela tenha o mesmo caráter, né? Que ela tenha a mesma forma, que ela tenha a mesma essência, na verdade. Mas é só a forma, que é perguntas e respostas. Primeiro porque na obra do Livro dos Espíritos são centenas de espíritos e centenas de médiuns do mundo inteiro. E aqui é só o Emmanuel respondendo por um médium só, que é o Chico. Então, já é uma espécie de tentativa de manipulação, né? E que mostra que aqui é simplesmente a opinião de um espírito. Mas ele substituiu o Livro dos Espíritos e passou a guiar o movimento espírita. É surreal isso. Que é na questão 369, ele diz, pode colocar. Aí é a pergunta, né? Até a pergunta, não sei quem é que fazia, se eu não me engano, mandaram perguntas para o Chico, né? Se eu não me engano, é isso. Mandaram perguntas para o Chico, daí de diversas eles organizaram e o Emmanuel respondeu todas. Né? Aí ele diz assim, a pergunta é aconselhável a evocação direta de determinados espíritos? Aí o Emmanuel responde, não somos dos que aconselham a evocação direta e pessoal em caso algum. E aí continua o Emmanuel. Se essa evocação é passível de êxito, sua exequibilidade somente pode ser examinada no plano espiritual. Daí a necessidade de sermos espontâneos
porquanto no complexo dos fenômenos espiríticos, a solução de muitas incógnitas espera o avanço moral dos aprendizes sinceros da doutrina. Antes de eu continuar lendo, eu quero chamar a atenção para essa. O Emmanuel e o André Luiz, eles têm a mesma tática. Eles falam uma coisa que não é verdade, e na frase seguinte, eles sempre metem uma frase complicada, que tu não sabe muito bem o que ele quis dizer. Porque essa confusão, ela ajuda, isso é típico do espírito pseudo-sábio, o espírito fascinador. Essa falta de clareza ajuda eu a manipular as pessoas, porque conforme o que elas me disserem, eu fico usando as palavras do jeito que eu escape do questionamento. Parece político em época de debate político, em debate político, que fala as coisas num sentido meio subjetivo, porque qualquer coisa ele corre para um lado, qualquer coisa ele corre para o outro. A pessoa honesta não é assim. A pessoa honesta, ela é clara no que ela quer dizer. Você sabe que eu tenho aquele projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo, que eu vou analisar a obra do Nosso Lar. Então, isso, como eu estou fazendo isso agora e preparando, né, quando eu for gravar, é sempre assim. Toda vez que o Emmanuel e o André Luiz eles falam alguma inverdade, eles depois colocam ou alguma frase evangélica ou eles colocam alguma frase difícil. Aí tu pega, olha a frase que ele bota. Daí a necessidade de sermos espontâneos, porquanto no complexo dos fenômenos espiríticos a solução de muito. O complexo dos fenômenos espiríticos. Mas eu vou ler todas para comentar a mensagem. Ele continua. O estudioso bem intencionado, ele sempre coloca algo moral que é para assustar. Portanto, deve pedir sem exigir, orar sem reclamar, observar sem pressa, considerando que a esfera espiritual lhe conhece os méritos e lhe retribuirá os seus esforços de acordo com a necessidade de sua posição evolutiva e segundo o merecimento do seu coração. Então, esse trecho que está em destaque, é interessante que ele coloca a ideia de que se... Ele sempre faz isso, tá? Isso é uma tática do Emmanuel. Ele sempre coloca a seguinte ideia: se eu questionar ou fazer o contrário do que ele acabou de dizer, eu sou do mal. Eu sou do mal. Eu tô fugindo da moralidade. Porque aí a pessoa fica com medo, né? Porque ninguém quer ser imoral. Então ele sempre coloca essa coisa do... Tanto que ele falou, o estudioso bem intencionado. Então significa que se eu não seguir o que ele está falando, eu não sou bem intencionado. Olha a jogada. É típica do manipulador. Podereis objetar, agora ele termina com uma das maiores mentiras da história do movimento espírita. Podereis objetar que Allan Kardec se interessou pela evocação direta, procedendo a realizações dessa natureza. Mas precisamos ponderar, diz Emmanuel, no seu esforço, a tarefa excepcional do codificador, aliada à necessidade de méritos ainda distantes da esfera de atividade dos aprendizes comuns. Então, Kardec era um missionário, que ele chama de codificador, que eu tenho pavor disso. Eu tenho pavor de quem chama Kardec de codificador. Porque ele não foi, mas isso é outra discussão. Ele chama Kardec de codificador e diz, não, Kardec era excepcional, nós ainda somos aprendizes comuns, mas é como a pergunta do Luciano. Bom, se eu preciso me tornar missionário, espírito superior para evocar, para que eu vou precisar evocar se eu já sou superior? Então, e outra coisa que vem aonde ele está faltando com a verdade aqui, não era só Kardec que evocava, era todo mundo, o mundo inteiro evocava, Kardec publicava, elogiava, incentivava. O mundo inteiro evocava, inclusive pessoas na prisão, prisioneiros, gente na cadeia, presa. E Kardec publica na revista e elogia. E dá como exemplo famílias.
E ele diz não, que é só em caráter excepcional, que nós somos meros aprendizes, o bem-intencionado vai esperar sem exigir. Que é muito parecido, qualquer pessoa que é manipuladora faz isso. Se tu pegar um religioso que é picareta, o religioso que é picareta, ele faz assim, ó. Você já deve ter ouvido casos assim, eu não tô inventando nada, né? A gente já ouviu falar de histórias que a pessoa começou a frequentar determinados templos religiosos que o líder lá era um picareta que só roubava dinheiro, só enganava as pessoas. Quando as pessoas começaram a se dar conta e questionar, o que dizia o líder religioso? Olha, isso aí é o demônio, hein? É o demônio que está fazendo você me questionar. Você está duvidando de mim? Isso é o demônio, hein? Daí a pessoa com medo de não ser influenciada pelo demônio, não, sim, senhor, não vou lhe questionar. Todo picareta é assim. A pessoa honesta incentiva o estudo, incentiva o questionamento. Kardec vai dizer, os espíritos superiores, eles não ficam ofendidos quando eles são questionados. Mas o Emmanuel sempre vai ter esse linguajar, e o André Luiz também, de que a pessoa que questiona, ela sempre tem algo meio que ela tá desvirtuada, perturbada, ela tá fora do caminho. O que importa é o amor, o que importa é a caridade, o bem. Aí as pessoas é como se dissesse assim, não vamos questionar, aceitem o que eu estou dizendo, e as pessoas aceitaram. Aí quando a gente vai ler o item 239 do Livro dos Médiuns, que fala da fascinação, Kardec diz, leiam o item 239 da fascinação, que os espíritos fascinadores falam da moral sublime, das virtudes, que é como se fosse a máscara que eles usam para enganar. E todas as vezes que o Emmanuel e o André Luiz, eles falam alguma coisa, que nem o Emmanuel falou, né? O Emmanuel falou, não aconselhamos a invocação. E aí, para não ficar só essa frase, que ele poderia ser estranhado, ele meteu já um textão falando de somos aprendizes, porque o estudioso bem intencionado, porque Kardec era missionário. Ele sempre coloca uma coisinha assim depois, que é para ocultar o que eles estão dizendo. Eles não querem que evoque. Porque se forem evocar, eles não vão ser os únicos. Quando o Brasil parou de fazer evocação, Emmanuel e André Luiz foram os únicos espíritos que eram ouvidos pelo Brasil inteiro. Agora imagina todo mundo evocando. Todo mundo evocando. A gente teria milhares de espíritos. Mas esses espíritos, eles querem ser únicos, eles querem estrela. Eles querem dominar. Percebe? Que, aliás, é uma das coisas que eu esqueci de dizer quando o Lauro me perguntou o benefício da evocação. A evocação ajuda a desmascarar os espíritos mentirosos. Porque o mentiroso sabe que se a evocação, o cara vai começar a questionar, a perguntar. Então ele não quer que evoque. Ele quer simplesmente a espontaneidade. Curiosamente, o Emmanuel queria somente a espontaneidade, né? Mas claro, porque só ele fala daí, né? Só ele fala. Só ele dita. E ditou, né? São 400 obras. 400 obras. É uma coisa surreal que aconteceu no século XX. E as pessoas aplaudiram, né? É isso aí. Eric, eu vou trazer aqui para a tela. Aqui, como a gente está falando em obras mediúnicas, em romances, precisamos falar de Kardec. Então, aqui o Livro dos Médiuns, o capítulo 25 das evocações, o item 269. Então, o Kardec ele vai fazer considerações aqui importantes e ele vai, né, argumentar aqueles que diziam que não era conveniente evocar, e o Kardec vai, então, enumerar o que as pessoas diziam a respeito de não evocar. E aí, Kardec, ele vai dizer, né, aqui, aí, pessoal, o tempo já está avançado, mas eu quero ouvir aqui o Eric. Kardec vai dizer assim, que as pessoas que pensam que tem que deixar o espírito se comunicar de forma espontânea, como Emmanuel, como André Luiz, Kardec vai dizer,
em nossa opinião, isso é um erro. Primeiramente, porque há sempre em torno de nós espíritos, mas às vezes de condição inferior, que outra coisa não querem senão comunicar-se. Em segundo lugar, e mesmo por esta última razão, a quantidade de espíritos inferiores, não chamar a nenhum em particular é abrir a porta a todos os que queiram entrar. Então, Eric, fica a seguinte pergunta. E aí o Michel até tocou nesse ponto, mas eu quero aqui salientar de novo. Abdicar, abolir a prática da evocação seria deixar a porta aberta para que espíritos mistificadores, mentirosos, espíritos mal intencionados se comuniquem e dominem e mistifiquem o movimento espírita de modo praticamente, né, geral. Eu poderia pensar dessa forma, Eric? Exatamente, né? Kardec diz aí, inclusive depois ele usa uma analogia com a Assembleia, né? Se você está numa Assembleia e não direciona, né, qualquer um pode vir e falar, né? Então, evocar, você cria um laço entre você e o espírito, e isso é claro que não é 100%, mas é um meio também de evitar os fascinadores, né? Além da análise da linguagem, do conteúdo da mensagem, né? Então, Kardec diz claramente nesse capítulo 25 do Livro dos Médiuns que tanto a comunicação espontânea quanto a evocação devem ser utilizadas, né? E que o inconveniente haveria em excluir uma das duas, né? Foi o que o movimento espírita brasileiro fez, né? Tanto que o próprio título do Livro dos Médiuns é Guia dos Médiuns e dos Evocadores, né? Tá no nome do livro, né? Por muito tempo a gente teve uma tradução que falava doutrinadores, né? Guia dos Médiuns e dos Doutrinadores, mas é evocadores, né? E tem um capítulo da evocação. Então, Kardec recomendava, né? E como foi dito, né? É um meio de desmascarar os mistificadores, né? Talvez por isso muitos espíritos do movimento quiseram abolir, né? Porque era um meio deles perderem o monopólio, né? O monopólio do poder, o monopólio da comunicação, né? Então, isso foi algo estratégico, né? Nesses espíritos. Muito bom. Bom, eu quero dar meu depoimento final aqui, já agradecer a presença de ambos e a presença da galera aí. Deixa eu ver se tem algum comentário mais aí. Não, tá quietinho, pessoal. Bom, eu estou no movimento espírita há cerca de pouco mais de 10 anos, talvez aí uns 14 anos, e tenho o meu pai, que já faleceu há 24 anos, né? E somente de um tempo para cá, de poucos meses para cá, ou poucos meses mesmo, é que essa possibilidade real de poder me comunicar com ele está se tornando cada vez mais palpável. Mas como que isso se dá? Meu pai partiu há 24 anos, se é que eu posso usar o termo partiu, né? E somente agora é que eu consigo, que deslumbra, né, essa possibilidade pelo conhecimento, pelo estudo, por tudo isso que a doutrina espírita nos oferece, né? Então, hoje nós temos um grupo que está se formando, e o Eric está nos ajudando nisso aqui, no desenvolvimento da mediunidade e, né, a possibilidade de poder já entrar em comunicação com meu pai e aí no futuro com outros tantos parentes, minha irmã, por exemplo, vai se tornando cada vez mais palpável. E isso é muito gratificante, né? Então, esse testemunho, esse depoimento que eu estou dando aqui, pessoal, é para até encorajar a você que está nos assistindo agora, né? E que deseja aí firmemente se comunicar com seus entes queridos aí, e que, como disse o Michel, eles não foram para lugar nenhum, estão em torno de nós. Muitos desses ansiosos por se comunicar conosco, com certeza.
Mas, Michel, passo para você para suas considerações finais e depois para o Eric também fazer as deles. Pessoal, obrigado e quero lembrar aqui que segunda-feira nós nos encontramos de novo, esse trio aqui, para o estudo do Livro dos Espíritos. Michel, a palavra é sua. Quero agradecer também a mais uma oportunidade, quero agradecer ao Lauro, ao Eric, todas as pessoas que assistiram, que participaram, trouxeram as suas questões. Quero deixar como dica aqui, quem quiser ver mais sobre essa questão da evocação particular dos entes queridos, no canal do Eric, ele fez uma entrevista, acho que essa semana, né, Eric, com o Beto, lá do Paraná, que é um dos que está desenvolvendo no seu centro espírita a prática da evocação, e ele, de uma certa maneira, é alguém que serve como uma pessoa que tem dividido a sua experiência com todo o Brasil e o mundo, porque ele está praticando o que Kardec ensinou e eles estão, assim, obtendo ótimos resultados e consolações e tudo que o Espiritismo pode proporcionar. Então, a pessoa que tem vontade de entrar nesse caminho e conhecer esse Espiritismo de Kardec, essa live é Grupos Familiares, o nome da live, né, Eric? É o canal Espiritismo em Kardec, do Eric, que tem essa live aí com o Beto, eu não lembro o nome inteiro dele agora, e eu sei que o tema é Grupos Familiares, se eu não me engano, e é muito bom. Eu terminei de assistir hoje, e é o relato das experiências que eles estão tendo no Paraná sobre isso, né? E então, deixa aí como dica para o pessoal assistir. E agradeço a todos. E segunda-feira a gente se reúne de novo para estudar o Livro dos Espíritos. E as pessoas que tiverem questões sobre esse assunto, nos mande offline, nos comentários, nas redes sociais. Pessoas que tenham teses contrárias, mande também, porque eu estou reunindo essas teses para responder com o tempo elas. Não tenham medo de problematizar a questão, que é para a gente elucidar mesmo, né? Porque às vezes a pessoa ela fica com vergonha de questionar, ela ainda está na dúvida. Façam questões. A gente não. A gente pede que faça até para ajudar a gente a comentar mais, de repente, sobre alguma coisa que a gente não está dando um enfoque, né? Então, uma boa noite a todos, um bom aí início de quase final de semana e até segunda-feira no estudo do Livro dos Espíritos às 20 horas. Um abraço a todos. Passo pro Eric. Então é isso, eu queria agradecer, né? E a gente se vê no estudo de segunda, né? E depois o de quarta, né? E eu queria recomendar, né? Eu fiz a live com o Gilberto e com outros, né? Do IPA, que, enfim, de outros grupos, né? Também com Cícero do CEAL, enfim. E eu queria recomendar isso. Criem grupos familiares particulares, né? Ou se vocês estão num centro espírita que seja mais aberto, né? Alguma exceção, proponham a evocação, né? E vamos voltar à evocação, né? E então criem os grupos e vamos fazer a evocação, né? Vamos retomar essa prática. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.